Zacarias 11, versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Amém, querido? Então vamos lá. Zacarias 11, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Fala para o seu irmão, 2 varas. A uma chamei o que, amados? A uma chamei graça, e a outra chamei o que? E apacentei as ovelhas. Amém, querido? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: chegamos no tempo da graça. Olha para ele e fala: chegamos no tempo da união. Então é sobre isso que eu vou ministrar nessa noite. Você não vai escutar nada novo aqui que você não escutou esse ano. Esse ano nós falamos muito de graça, muito de união, e é a palavra para o fim de ano. Amém, amado? Eu orei a Deus e o Senhor me deu isso. Eu saí do meu conforto, que eu tinha uma palavra já preparada, uma palavra que eu já ministro há tempos, mas Deus me tirou do meu conforto e colocou eu agora nesse desafio. Então eu conto com você agora para me ajudar a pregar. Amém, queridos? Então já estenda suas mãos para cá e ore pela minha vida. Soberano Deus, eterno Pai, Pai bendito, eu quero te pedir um favor nessa noite. Fecha os 4 cantos dessa igreja com a presença do Teu Espírito aqui neste lugar, Senhor. Aquele que veio para cá na esperança de ser mais cheio de Ti, que ele comece a sentir agora, Pai, aquilo que o Senhor fez eu sentir ali no banco, Deus. Em o nome de Jesus, vai tocando agora, Pai, em cada vida aqui presente, Pai. Eu clamo pela manifestação do Teu Espírito neste lugar, porque aqui dentro, Senhor, só o Teu Espírito Tu tem poder para atuar. Nós repreendemos desde já todo espírito de distração, toda a fúria de Satanás e seus demônios. Cancelamos toda a obra do mal. Coloco a minha vida diante do Senhor e declaro a Ti, meu Senhor, toda a honra, toda a glória. Tributo a Ti todo o louvor. A Ti, Senhor, seja, Pai, ó Deus, todo o nosso coração, força e entendimento, porque o Senhor é digno de receber. Pai, receba esta palavra pelas Tuas mãos. Que assim seja, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Presta bastante atenção. Zacarias estava num contexto. Eu quero trazer essa mensagem para o nosso contexto. Zacarias vivia num contexto onde o povo estava disperso. Onde o povo que conhecia Deus, por tanta luta, por tanto sacrifício, por tantas coisas que passaram, eles estavam se distanciando de Deus. A luta veio e trouxe junto consigo um espírito de distração. E o povo que conhecia Deus foi se distanciando de Deus. Então Deus, na sua onisciência, Ele usa a boca do profeta Zacarias dizendo: eu vou tomar para mim 2 varas. 2 varas. A uma eu vou chamar graça e a outra eu vou chamar união. Mas as varas, amados, elas têm um mistério na Bíblia. Fala com seu irmão: Deus tem um mistério com as varas. Presta bastante atenção. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 30, você vai ver Jacó multiplicando as ovelhas com as varas. Ele coloca as varas ali e ele multiplica as ovelhas. Então, para Jacó, as varas foram instrumentos de multiplicação. Para Jacó, a unidade de medida que Jacó usou para multiplicar o rebanho dele foram as varas. O salmista ainda vai mais além. No Salmo 23, verso 4, o salmista diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, para o salmista, a vara foi um instrumento de consolo, um instrumento de paz. O cajado e a vara são consolo para mim. Isto é o que o salmista diz.
Agora, quando nós vamos um pouquinho além, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, Salomão, um dos homens mais sábios dessa terra, ele, escrevendo Provérbios, ele disse assim: se você retirar a vara do teu filho, você não ama, porque quem ama o filho também o castiga. Castiga com vara. Então, para Salomão, que foi um dos homens mais sábios dessa terra, a vara era para ele um instrumento pedagógico, um instrumento de ensino e disciplina. Meu Deus amado, e quando eu começo a analisar a vara, no decorrer da Bíblia, eu vou ainda um pouquinho mais além. Em João, capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira, agora vós sois as varas. Toda vara que está em mim dá muito fruto. Olha só, aí para que nós não nos gloriássemos dos frutos que damos, Jesus deixa assim para nós em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Entende, amado? Então as varas para João, ali no capítulo 15, foi um instrumento de relacionamento. Jesus, a videira verdadeira, e nós, as varas. Agora, a revelação que João teve no livro de Apocalipse, capítulo 11, essa foi tremenda. Lá no capítulo 11 de João, João diz assim: e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: meça o templo, meça o altar e meça os adoradores que lá estão. Então o anjo veio e deu uma vara para João e disse: João, meça o templo, meça o altar e meça os adoradores. Primeira medida da vara, a medida do templo. Você acha que quando Deus olha lá de cima para esse templo, Deus está olhando para a rede vermelha, a rede amarela, a rede branca? Deus está olhando de fato para quantos salvos tem dentro da igreja. Então ele lança a régua dele de medida aqui e dá uma olhadinha. Deixa eu ver quantos salvos tem lá no Resgatando Vidas. Aí ele lança a vara dele, puxa a vara e mede. Aí ele olha e fala assim: Resgatando Vidas tem feito um bom trabalho. Eu vejo que tem muita gente salva lá naquele lugar. Resgatando Vidas está ganhando Santa Cruz, está ganhando Benfica, Nova Era, está ganhando a Zona Norte, está ganhando o Centro. Resgatando Vidas está ganhando muita gente para Jesus. Você crê nisso, querido? Então preste atenção. Colocou a vara, mediu. Deixa eu medir o templo. Mediu com a vara da salvação. Pastor, por que você disse que é com a vara da salvação? Porque é assim que Deus mede. Quer ver uma coisa? Lá em Sodoma e Gomorra, tinha que salvar gente lá. Aí Abraão entra no meio para interceder. Aí quando Abraão entra no meio, fala assim com Deus: ô Deus, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma? Deus olha para Abraão, lança a fita e fala: Abraão, se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir. Aí Abraão olha e fala assim: se tiver 40, Deus fala: eu não vou destruir. E se tiver 30, não vou destruir. Agora eu quero dar uma palavra para você aqui nessa noite, que é líder de célula. Você que passou esse ano abrindo a sua casa na quarta-feira para receber pessoas. Se Deus lançou a vara de medida lá em Sodoma, e se houvesse justo lá, ele não destruiria. Você imagina o que a sua célula representa na rua onde você mora. Sabe, aquelas coisas que acontecem, que têm acontecido por esse tempo, a criminalidade, tudo isso. Porque se existisse uma célula com 10 justos,
lá em Sodoma, um líder em treinamento, Sodoma não seria destruída. E eu profetizo em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que cada rua de Juiz de Fora vai ter pelo menos uma célula do Resgatando Vidas, amado. E Deus vai entrar com a misericórdia dele, porque se houver 10 justos lá em Nova Era, Santa Cruz, Santa Efigênia, Grajaú, Centro, eu não destruo, assim diz o Senhor. Aí Deus lança outra vara de medida e mede agora o altar. A medida do altar, lança a vara no altar aí. Deus medindo o altar agora. Deus medindo o altar em Apocalipse 11, mediu o altar através do compromisso. Porque, amado, o altar, ele chama muita atenção, mas também chama a atenção do céu e do inferno. Pastor, então conta para nós, conto. O altar, amado, ele tem uma medida. E Deus também mede o altar. E Ele mede as pessoas que estão em cima do altar pelo compromisso que elas têm. Porque sem compromisso também não tem altar, querido. Não adianta querer mostrar um altar externo se você não tem um altar interno. Mas para quem tem altar interno, o altar te espera. Eu tenho um altar lá na minha casa, no meu TSD, eu tenho um altar lá na minha célula, eu tenho um altar lá na minha supervisão, eu tenho um altar lá, pode ficar tranquilo, querido, a sua hora vai chegar. Pastor, mas o homem ainda não me viu. Não, você não vai andar na medida do homem, meu amado, você vai andar na medida de Deus, querido. Quer ver uma coisa? Vocês me empolgam. José estava lá no calabouço. Na medida do homem, ele era o quê? Prisioneiro. E na medida de Deus, ele foi o quê? Governador do quê? Do Egito. José, ele não subiu no tempo do homem. José, ele subiu no tempo de Deus. Amém, queridos? Amém, queridos? E eu profetizo que o tempo de Deus já chegou para a sua vida. Amém, querido? Muitos dos líderes que estão aqui se tornarão pastores. Vários altares dessa cidade estão esperando por você. A terceira medida da vara mediu o altar, mediu templos, salvação, mediu o altar, compromisso, agora mediu os adoradores. Qual é essa medida? Está lá em João 4. Deus mede os adoradores através do Espírito e da verdade. Então, adorador para Deus, que entrou na medida de Deus, é quem está o adorando em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais. Amém, queridos? Então, essa medida de espírito e verdade são as varas. As varas, elas são unidade de medida. Agora, deixa eu voltar para a palavra. Olha que coisa interessante, amados. E eu gosto muito disso. Zacarias agora estava recebendo de Deus uma mensagem. Zacarias, avisa para o povo que eu mesmo vou apacentar essas ovelhas. Avisa para o povo que eu vou estar diante delas. E eu, Zacarias, vou usar 2 varas. Lembra comigo, amado? Zacarias 11, 7. A uma eu chamei o quê? Fala com seu irmão, graça. E a outra eu chamei o quê? União. Então Deus agora, Ele usa 2 varas para apacentar aquele rebanho disperso, aquele rebanho que estava cansado, aquele rebanho que conhecia Deus, poderia produzir mais, mas não queria. Então Deus agora, além de chamar o povo para uma responsabilidade, porque a graça não é barata, Deus coloca as 2 varas para poder apacentar. Deus apacenta agora com 2 varas. Uma se chama graça e a outra se chama união. Pastor, você está falando do Antigo Testamento, e fala um novo. Um texto que o pastor Zé Carlos gosta muito. Quer ver uma coisa? O que diz lá em Mateus 11, 28? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas Jesus mandou vir quem? Vinde a mim todos.
Jesus falou: vinde a mim todos, vara da união. Vinde a mim todos é vara da união. Aí no versículo 29 ele ainda diz assim: e aprendei de mim que sou e humilde de, então encontrarei descansos para as vossas almas. Vara da graça. Então na vara da união vem todos. Na vara da graça todos são tratados. Amém, amada? Amém, amada? Então na união vem todos, amém? Mas pela graça todos nós estamos sendo tratados, amém, amados? Amém? Ok, então vamos lá. Eu quero falar agora sobre o que a vara da graça proporciona. Primeiro, a vara da graça, quando nós medimos, a medida da graça, ela proporciona primeiro salvação. Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim, que nós não fomos salvos, por quê, amado? Por obras, mas foi pela graça. Aí me falaram, dentro de um contexto que eu aceito, que a graça é só um favor imerecido. Isso é o que nós aprendemos na teologia. A graça é muito mais do que isso, querido. A graça é muito mais do que isso. Efésios 2, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz assim: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a primeira medida, olha só, amado, o que a vara da graça proporciona? Fala para o seu irmão: salvação. Você quer ver uma coisa? Eu gosto de falar isso, quero falar com você. Quer ver uma coisa? Pega todas as suas credenciais, pega um ônibus aqui na entrada aqui da igreja, ali no ponto ali, e tenta chegar lá no centro sem pagar passagem. Chega lá para o cobrador e fala assim: aqui, eu sou bom pai de família, eu pago as minhas contas em dia, olha aqui, olha tudo isso que eu faço, agora eu vou passar aí na roleta. O cobrador vai olhar para você e vai falar assim: você está doido? Você está maluco? Você saiu da onde? Da esquerda ou da direita? Hein? Onde você estava? Aí você olha aqui e fala: não, mas deixa eu passar aí, porque eu sou bom pai de família, eu cuido bem da minha família. O cobrador fala assim: não, para passar aqui, tem que pagar a passagem. Mas tem alguém, presta bastante atenção, que pega um cartão e fala assim: aqui, vai pegar ônibus? Então toma meu cartão. Pode passar lá que o cobrador não vai falar nada contigo. É só você colocar o seu cartão lá assim, ó. Você passa direto na roleta. Você quer entender o que é graça para salvar? É isso. Porque nós íamos chegar lá no céu e ia mostrar para Deus tudo que nós fizemos de bom. Aí Deus ia falar assim: você fez isso tudo de bom, mas ainda não deu. Aí veio alguém que pagou um preço para nós, amém, querido? Vem alguém que pagou um cartão com sangue. Aí quando o anjo vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida, pode passar, pode ir, esse aí tá bom, pode direto, pode passar, que o caminho do céu te espera. Agora eu te pergunto, tem cartão que só tem uma unidade, é ou não é, querido? Para passar um só. Tem cartão que tem 6 unidades, 10 unidades, 20 unidades. Por quê? Porque a proposta da salvação, ela é do tamanho que você pegar. Existia um centurião que chega para Paulo e fala para Paulo: isso aí é muito bom, eu também quero para minha família. Aí Paulo fala: você quer para a sua família? Então é simples, eu vou te dar um cartão com mais crédito. Você quer? Ele falou: eu quero. Aí Paulo falou: é simples. Ele falou: mas como? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Fala para o seu irmão: a vara da salvação já cantou no seu lombo? Pergunta para ele: já cantou no seu lombo? Você está salvo? Olha para ele e fala: você está salvo? Agora olha para ele e fala assim: como é que está a situação da sua família?
Fala com ele, a vara da salvação vai chegar lá, a vara da graça vai chegar lá, mas é você que vai levar essa vara, é você que foi chamado para ser o pastor da sua casa, o sacerdote do seu lar, a porta de entrada da bênção, é com você que Deus tem propósito. Então vamos lá. O que a graça proporciona? Primeiro, salvação. Segundo, restauração. Fala para o seu irmão, restauração. Olha como Deus restaura alguém. No capítulo 13 de João, Deus tem um encontro com o próprio Pedro. Aí Deus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus e fala assim: fica tranquilo, estou contigo, tamo junto. Hashtag tamo junto para sempre. Aí Jesus olha para aquilo e fala: é mesmo, Pedro? Aí Pedro fala: tamo junto. Aonde o Senhor for, tô contigo até a morte. Capítulo 13 de João, tá, amados? Capítulo 13. Entre indas e vindas, no capítulo 18 tem um outro encontro. Jesus agora é tomado. Aí Pedro agora, vai saindo de fininho. Quando Pedro sai de fininho, vem o soldado e fala com ele: você não estava junto com ele? Pedro: eu? E tem certeza que era eu? Eu não conheço aquele homem. Aí Pedro sai bravo, batendo nas coisas, dando tapa. Não era eu não. Aí vem outro. Aí fala com ele assim: era você sim. Aí Pedro: eu? Tá ficando maluco? Não era eu não. Aí quando vem uma mulher e fala: você estava andando com ele porque a tua fala te condena. Aí Pedro olha e fala assim: eu não. De maneira nenhuma eu estava com ele. Aí o galo canta. Quando o galo canta, Pedro lembra do capítulo 13, onde ele fez a promessa. Ele fez a promessa de que estaria com Jesus para sempre. E aquilo que foi falado aqui em cima desse altar. Talvez você prometeu que a sua célula não ia acabar. Talvez você prometeu que não ia desistir da sua supervisão, que não ia desistir da igreja, que não ia desistir do cajado do pastor. E talvez você fez essa promessa no capítulo 13, mas o capítulo 18 chegou para você. Pastor, e aí? E aí, amado, que negar Jesus hoje não precisa ser só com a palavra, pode ser na atitude. A partir do momento que uma célula é fechada, quantas pessoas que poderiam conhecer Jesus não vão conhecer? Aí eu penso, na minha cabeça de pensador, se no capítulo 13, Pedro estava disposto a servir Jesus, e no capítulo 18 ele desiste, alguma coisa aconteceu nesses 5 capítulos. Mas só que esses 5 capítulos levaram à desistência de Pedro, 3 capítulos levaram à restauração de Pedro. Lá no capítulo 21, Jesus encontra com Pedro de novo. Só que agora, Pedro olha para os discípulos e fala assim: eu estou a fim de pescar. Ainda leva um montão com ele. Quantos estão assim? Abandonam Deus, abandonam a igreja, ainda carrega ainda um monte. Só que Jesus, ele estava lá na praia, esperando Pedro chegar. Quando Pedro pula do barco e veste a roupa, Jesus está lá esperando. Vamos jantar, Pedro. Vamos jantar, Pedro. Jesus chamou Pedro para um jantar especial. Amém, querido? Porque ele queria restaurar Pedro. Então, se tem uma coisa que a graça faz, é isso. Por quê? Porque quando Satanás olhava Pedro negando Jesus, quando os homens acusavam Pedro de ter negado Jesus, quando todo mundo ia contra Pedro, sabe o que existia? Existia um olhar da graça, que olhava para Pedro e falava assim: Pedro, agora você está desistindo, você está no capítulo 18, mas lá no capítulo 21 você vai voltar para o Senhor, lá no capítulo 21 você vai restaurar tudo aquilo que foi perdido, lá no capítulo 21 você vai lembrar do seu chamado, lá no capítulo 21 o Espírito Santo marcou o encontro com você, Pedro, e Ele não quer que você volte.
Capítulo 21, Jesus chega, vou jantar a Pedro. Pedro meio acanhado, porque sabia que tinha traído o mestre, que tinha negado o mestre. Mas Jesus comendo com Pedro, Jesus dá aquela olhadinha de lado e faz a pergunta que ele pode fazer para mim e para você nessa noite. Jesus olha para Pedro e fala assim: ô Pedro, você me ama? Pedro olha para Jesus já triste e fala: o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus fala: então vai e apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus olha para Pedro de novo e fala assim: ô Pedro, comendo, amado. Você imagina como é que estava aquele peixe. Devia estar engasgando aqui, Pedro, amado. De angústia, de dor. E quantas vezes nós não comemos o pão da dor, o pão da angústia, sabendo que nós não estamos fazendo aquilo que poderia ser feito. Pedro ali de novo, comendo aquele pão. E Jesus olha para Pedro e fala assim: a jantar tá bom, mas você me ama de novo? Você me ama, Pedro? Aí Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Quantas vezes na nossa caminhada Deus tem que lembrar do amor dele por nós, ou lembrar o quanto nós temos que amá-lo. Quantas vezes na nossa caminhada para uma igreja lá em Apocalipse, Jesus diz assim: lembra do primeiro amor, lembra de onde é que você caiu. Quantas vezes Deus vai te lembrar, meu querido, que existe um amor que te espera. Existe alguém que te ama incondicionalmente. Existe alguém que pagou um preço pela mim e pela sua vida. Quantas vezes for, amado, que Deus lembrar você de que Ele te ama, tenha certeza no seu coração. Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando. Jesus olha para Pedro de novo e pergunta para ele: Pedro, você me ama? Você acha que Deus estava machucando Pedro? Nada. Deus estava fazendo Pedro memorizar. Lembra que você me ama. Lembra o que eu sou para você. Lembra que eu te fiz uma proposta. Você vai ser a pessoa que vai tomar a igreja pelas mãos, Pedro. Você não é mais Simão. Você agora é Pedro. E Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, o Senhor sabe de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala: então, Pedrão, você chegou aonde eu queria. Pega as minhas ovelhas agora e apacenta elas, porque quem me ama, ama aquilo que eu amo. Como é que alguém pode falar que ama Jesus e não ama a alma? Como é que alguém pode falar que ama Jesus e não abre uma célula? Como é que alguém pode falar que ama Jesus e não corre atrás daqueles que foram embora? Como é que alguém fala que ama Jesus e não vai atrás do perdido? Como é que alguém fala que ama Jesus e não dá uma roupa, não dá uma comida, não faz nada, querido? O amor de Deus é ação. Você me ama, então cuida, Pedro. Você me ama, então cuida. Terceiro propósito da graça, o que a graça proporciona? Fala para o seu irmão: a graça proporciona capacitação. 2 Coríntios 12, versículo 9. Olha o que é que Paulo faz. Paulo estava em confusão interna. Paulo estava em confusão, porque o mensageiro de Satanás, um espinho na carne, estava vindo de encontro a ele. E ele já tinha orado, e ele já tinha falado, a alma de Paulo estava em conflito. Mas para o angustiado e para o conflito, Deus tem uma palavra. Olha que coisa tremenda. Quando Paulo entrou em conflito, Deus disse para ele assim: e disse-me, a minha, o que, querido? Graça a ti, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua, da boa vontade, pois não me gloriarei nas minhas fraquezas.
Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo assim: Senhor, eu já orei. Senhor, eu lutei por isso, mas isso parece que está junto comigo, na minha carne. Isso está demais, Deus. Aí Deus olha para Paulo e fala assim: Paulo, isso aí é porque a sua alma está em conflito. Mas pode ficar tranquilo, porque a minha graça, ela te basta, Paulo. Porque o meu poder, ele não vai se aperfeiçoar, Paulo, naquilo que você é forte. Ele vai se aperfeiçoar naquilo que você é fraco. Então, todas as vezes que você declarou fraqueza, Senhor, eu estou fraco, Deus fala: ainda bem, porque agora eu posso te usar. Ah, eu não consigo, Deus fala: ainda bem, porque agora eu vou te usar com força. Aí você fala: eu não posso, aí Deus fala: todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Por quê, pastor? Porque a graça, ela capacita. A graça, ela capacita. Quer ver uma coisa? Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, ele diz assim: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. 2, 28. O Espírito foi derramado. No capítulo 3, amado. Andou só um capítulo, no versículo 10. Joel já está olhando para o fraco, dizendo assim: diga o fraco, eu sou. Diga o fraco, eu sou. Por quê? Porque a graça, ela vem através do Espírito Santo. E todo aquele que estava enfraquecido nessa noite está sendo fortalecido por essa graça. Eu profetizo um ano de 2016, 17, cheio da graça de Deus na sua vida. E onde você andou fraco, é lá que você vai ser forte. Na sua fraqueza vem a perfeição de Deus. Deixa eu andar. Então Deus salva, Deus restaura, Deus capacita. E Deus, depois da graça que Ele derrama, fala com seu irmão, Ele te coloca numa nova posição. Olha o que diz 1 Pedro 2, amado. Olha só, amado, versículo 9. Ah, pastor, eu achei que eu vim nesse mundo aqui só para passear. Ô pastor, eu achei que eu vim nesse mundo aqui só para andar por aí, curtir a vida. Te enganaram. Pastor, eu achei que a vida era assim, sabe? Muito tranquila, sossegada. Eu vim cá, queria uma casinha, um carrinho, uma famíliazinha. Se enganou. Deus chamou você para um propósito. Deus fincou você dentro de uma igreja para que você aprenda o que de fato Ele quer de você. Deus colocou um pastor sobre a sua vida para que você aprenda a ser ovelha. E depois, pastor, Deus faz isso. Depois de te salvar, amado. Olha só, te restaurar e te capacitar, Deus te coloca diante de uma nova posição. E qual posição é essa? 1 Pedro 2, versículo 9. Mas, pode ler todo mundo junto, amado? Mas vós sois sacerdócio, nação e povo, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas. Precisa pregar isso, querido. Precisa pregar a palavra da prega. Deus te chamou das trevas para a luz. O Espírito Santo te capacitou. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ô pastor, e aí? E aí que funciona assim. Deus, Ele é Deus a todo tempo, amém, amado? Amém, amado?
Então, olha só, amado. Deus, ele salva, ele restaura, ele capacita, ele coloca diante de uma nova posição, mas Deus também tem para nós uma herança. Isso tudo é vara da graça, tá, amados? Tá? Então, qual é a herança, pastor, que Deus tem para nós? É muito dinheiro nessa terra? Não. Ô pastor, eu achei que eu vinha nessa terra aqui só para ganhar dinheiro. Não, você foi chamado para ganhar alma. Você foi chamado para povoar o céu. Pode ficar tranquilo que lá no céu a rua é de ouro. Você vai pisar em ouro, amém, querido? Pode ficar tranquilo, amém, querido? Efésios 1. Olha só, amado. Efésios capítulo 1, versículo 6 e depois versículo 18. Olha a herança que nós temos pela graça. Quer ver? Versículo 6, para louvor e a glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha lá, versículo 18 agora. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, olha só, amado, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu explico isso. A Bíblia diz que a graça dele traz uma glória, e essa glória traz uma riqueza, e essa riqueza é a herança dos santos. Olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você é santo? Você é santo? Fala com ele: a graça te alcançou? Fala com ele então: a graça. Fala com ele: a graça. Olha só, mano, fala com ele: a graça. Abre o entendimento para que você perceba, segundo a esperança, as riquezas da glória, que é, fala com ele, que é a herança nos santos. Pastor, o que é isso? Te explica agora. Eu te explico agora. Tem uma herança para mim e uma herança para você. A graça conquistou isso por nós. E qual herança que é essa, pastor? Te explica agora. Quer ver uma coisa? Olha só, meu pastor Zé Carlos. Gênesis capítulo 25. A Bíblia diz que Abraão, ele teve mais filhos. Teve filho com Quetura. Aí tem os nomes lá do filho de Abraão. Joquizã. Um montão de nome esquisito, mano. Gênesis 25. Depois você lê lá. Mas lá no capítulo 5 de Gênesis 25, a Bíblia diz assim: e tudo o que tinha, Abraão deu para Isaac. Ou seja, Isaac recebeu herança. Agora, no versículo 6 diz assim: mas aos filhos das concubinas, Abraão deu presente. Então, para filho de concubina, o que Deus reserva é presente. Vem na igreja, parece que não tem pai nem mãe. Ô Deus, arruma um casamento para mim. Deus arruma um casamento, vaza da igreja. Ô Deus, me dá um trabalho. Aí Deus abre um trabalho, que a pessoa não vem no culto nem no Tadel. Tchau, Jesus, estou indo trabalhar. Me abençoa, tá, Deus? Me abençoa, tá? A pessoa não tinha nada, aí veio cá a hora, aí Deus abre o serviço, não quer ser dizimista e ofertante. Então, vem para a igreja para receber presente. Só que Deus, ele é misericordioso. Quem quer presente é filho de concubina. Porque Isaac tem direito à herança. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: você não é filho da concubina. Fala: você é filho do Deus vivo. Você tem uma herança. Você tem uma promessa. Deus separou uma herança para você. Ô pastor, que você não sabe da minha condição. Para de chorar, você é digno de uma herança maior, querido. Para de ficar lamentando. Você tem uma herança maior, querido.
Então esses são os propósitos da vara da graça. Agora quero falar um pouquinho só sobre a vara da união. A segunda vara. A essa vara da graça, Deus deu para ela 5 propósitos, amém, amado? Entre os quais eu escolhi, mas são vários, tá? Salvação, restauração, capacitação, uma nova posição e uma herança. Fala para o seu irmão, primeiro, salvação. Fala, segundo, restauração. Fala, terceiro, capacitação. Fala, quarto, nova posição. Fala, quinto, herança. Amém, queridos? Pastora Sônia canta o louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. É nossa. Toda vida e todo poder. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. E nada mais nos resistirá. Ela cita o que João cita na sua carta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se eu falei agora sobre a vara da graça, eu quero só mais um tempinho da sua atenção. Já estou terminando, quero falar sobre a vara da união. A vara da união agora. O que a união traz? A união, ela traz a presença e a unção de Deus. Mateus 18, 19, esse texto você conhece bem. Você fala ele toda hora por aí, nós já pregamos sobre isso. A Bíblia também diz assim, também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. A Bíblia também diz, se 2 de vós concordarem, concordado no céu, concordado na terra, concordado no céu. Isso se chama fechamento. O que os homens concordam nessa terra, e só a unidade pode trazer. Então, quando nós entramos em uma concordância aqui e decidimos andar por ela, a bênção de Deus vem. O Salmo 133 descreve o caminho da unção. Ele diz que primeiro vem sobre a cabeça, desce sobre a barba do pastor Luiz, de Arão. Desce sobre a barba de Arão. Então primeiro a unção vem para os cabeças, depois a unção vem para os maduros. Quem que são os maduros? Tem pessoas, amadas, que resolveram trabalhar no som, resolveram servir a igreja e tem maturidade para isso. Então ali, aonde eles trabalham, eles executam o melhor. São maduros. Depois a unção vem nos gola. Quem que são gola? Os líderes de célula. São as pessoas que estão lá na frente pegando as pessoas e trabalhando e cuidando delas, porque gola fala de sacerdócio. E depois a unção chega lá no pé, naqueles que estão chegando agora. Por quê? Porque o caminho da unção, ele vem assim, ele vem de cima para baixo. E tendo a unidade, a Bíblia diz que neste lugar, Deus ordena a bênção. É nesse lugar que Deus ordena a bênção. E qual lugar é esse, pastor? O lugar onde tem unidade. O lugar onde as pessoas estão juntas num propósito. Agora eu te pergunto, as pessoas da sua célula estão juntas em um propósito? Sim ou não? As pessoas da sua família estão juntas em um propósito? Sim ou não? Porque se estiver junto em um propósito, unidos, neste lugar, Deus ordena a bênção. Amém, queridos? Então, o primeiro propósito da vara da unidade, da vara da união, é fazer com que nós, amados, recebamos a presença de Deus e a bênção. O segundo propósito, fala para o seu irmão, o segundo propósito da vara da união é isso aqui. Traz ajuda mútua. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Olha o que a Bíblia diz. É melhor serem 2 do que
Porque tem melhor paga do seu. Olha lá, queridos. Porque se um cair, o outro... Olha só, o seu companheiro. Mas aí, se tiver um só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Versículo 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra. Deixa eu contar para vocês. Um velho cacique, antes de morrer, ele tinha 8 filhos. Quantos filhos ele tinha? 8 filhos. Ele chamou os 8 filhos dele. Estava lá o cacique Júnior, cacique A, B, C, D, E, F. Ele chamou todos os caciques ali e falou assim: traz para mim agora gravetos. Os caciques trouxeram os gravetos. Ele pegou o mais velho e falou: agora você vai quebrar todos. O mais velho pegou e não conseguiu. Ele falou: quebre. O mais velho foi, não conseguiu. Aí foi passando assim, até chegar no mais moço. Quando chegou no mais moço, ele falou: quebra os gravetos agora. O mais moço foi e falou: se o meu irmão que é mais velho, que é o caçador, que é perito, que é o forte, não conseguiu, eu vou conseguir. Ele olhou e falou: tenta. Aí também não conseguiu. Aí ele falou: é simples, quer ver? E dá todos aqui. Aí deram. Ele foi tirando do feixe um por um e quebrando. Ele quebrou os 8. Aí os filhos dele olharam para ele e falaram assim: ô pai, mas assim ficou fácil, porque o senhor foi tirando do feixe e foi quebrando um por um. Ele falou: essa é a lição que eu quero deixar para vocês. Enquanto vocês estiverem juntos, diante de um mesmo propósito, ninguém vai conseguir quebrar vocês. Agora, quando cada um sair do feixe e viver para o seu propósito, qualquer um pode quebrar vocês, porque se tornou fácil. Então a palavra que eu tenho para dizer nessa noite: enquanto nós, como comunidade evangélica resgatando vidas, estivermos juntos no mesmo propósito, pode ter certeza, ninguém consegue quebrar a gente. Entende, querido? Então, independente se nós somos rede vermelha, rede amarela, rede branca, nós somos a igreja do reino. Nós somos o povo adquirido. Nós somos um só, coeso. Tanto faz se é a igreja sede, se é centro, se é São Pedro, se é Marumbi. É tudo resgatando vidas. É tudo igreja do Senhor Jesus Cristo. É tudo centro. Está tudo num feixe só. Entende, querido? Só a união faz isso. Amém? Encerrando essa mensagem, encerro agora dizendo o seguinte: a unidade estimula e encoraja a todos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Encerro por aqui. Se você quiser, já pode ficar de pé, porque eu já encerro por aqui. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor, que digais todos uma mesma, fala para o seu irmão, a mesma palavra, e que não haja entre vós o que, amado? Fala, ninguém é melhor aqui. Fala, todos pecaram. Fala, mas o dom gratuito vem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Fala, esse dom se chama vida eterna. Então, para que não haja entre vós dissensões, antes, olha só, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, ou seja, propósito. Amados, nós temos um propósito para esta igreja. Pastor Zé Carlos, um homem guerreiro, amado, meu discipulador, homem de Deus.
foi colocado dentro do coração desta igreja 10% de Juiz de Fora. Mas como nós iremos alcançar 10% de Juiz de Fora se nós não estabelecermos 2 varas? A primeira, ela tem que se chamar graça. Nós vamos ter que ter graça para lidar com os irmãos, amado. Graça para lidar com Deus e graça para lidar com o próximo. Nós vamos ter que ter essa graça. E a segunda se chama união. Então, diante disso, a graça da vara e a graça da união é que nós vamos trabalhar o nosso coração para viver tanto mediante a graça quanto mediante a união. Porque Deus nos chamou para um propósito. Deus, Ele quer contar conosco nesse propósito de ganhar 10% de Juiz de Fora. Por isso, amado, a nossa mão não pode agora querer voltar atrás. Aquele que lançou a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Aprenda isso, amado. Ah, pastor, mas já teve alguns que saíram da igreja. Saiu, amado. Sabe por quê? Porque a porta é estreita. E o caminho também. Porque longa é a porta que vai para a perdição, querido. Mas quem quiser permanecer, vai permanecer no caminho estreito e na porta também estreita. Porque o pastor dessa igreja continua sendo o Espírito Santo de Deus. O pastor dessa igreja continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. O pastor dessa igreja continua sendo Deus, querido. Agora, a responsabilidade de conduzir o rebanho como pastor central desta igreja está com o pastor José Carlos e com os outros pastores em especial. Mas você que está aqui, você também é responsável por todo esse ministério. Você é responsável por todo esse movimento. A igreja não se faz, amado, com pastores, se faz com ovelhas. Ovelhas gerando ovelhas e pastores cuidando de ovelhas. É assim que nós vamos crescer, unidos e cheios da graça. Amém, queridos? Então agora eu quero só que você feche os seus olhos. Eu quero fazer um momento aqui. Estou passando o microfone. Esse momento eu quero deixar para o pastor José Carlos. Amém, queridos? Minha hora já deu. Eu quero só fazer esse momento para nós orarmos. Eu quero saber aqui no nosso meio, a igreja com o olho fechado. A vara da graça está passando aqui em cima da igreja agora. Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A vara da graça está aqui, querido. Jesus te chama hoje para um propósito. Ele te chama hoje para te salvar, para levar você para o céu. Então, se tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar esse Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, eu vou ser breve aqui, meu querido. Eu queria que aí aonde você está, você desse um sinal, não para o pastor Cícero, mas para o Senhor. Qual que é o sinal, pastor? Aonde você está aí, se você quer um encontro com esse Deus, você vai levantar a sua mão direita. Nós temos alguém que quer receber esse Jesus como único e suficiente Salvador. Nós temos pessoas para receber esse Jesus como único e suficiente Salvador. Eu posso te pedir só mais um favor? Você já levantou a mão. Agora vem aqui à frente para nós orarmos por você. Eu estou encerrando a palavra. Vem aqui para frente. Querido. Eu quero orar por você. Vem aqui para frente. Em o nome de Jesus. Vem aqui para frente. Vem, querido. Vem cá, pastor Zé Carlos. Vem aqui. Eu já encerrei a mensagem. Vem cá, queridos. Vem rápido para nós orarmos aqui para poder encerrar. Eu não posso pregar sem falar de salvação. Tem mais alguém que quer vir aceitar esse Jesus? Venha, querido. Jesus te chama. Venha, querido. Às vezes você está aí no banco, está achando que Deus não está falando contigo. É contigo que Deus está falando. Vem para frente, querido. Deus está te chamando. Amém, amados? Amém? Então eu quero passar o microfone agora para o pastor José Carlos. Ele vai fazer essa oração e nós já vamos ajoelhar para orar. Amado, agradeço a todos pela consideração, pelo respeito e carinho. Também amo vocês, amém, amados? Em o nome de Jesus agora, passa a palavra para quem é direito. Pastor Zé Carlos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, estenda suas mãos aqui para frente. Vocês que vieram aqui à frente, levantaram as suas mãos. Vocês podem ter certeza. Eu sei que vocês tomaram